Salve, salve galera, chegando agora as últimas notícias do nosso Mengão, né? E o jornalista Vene Casagrande, né, acabou de noticiar em seu canal no YouTube que o Flamengo está próximo de fechar a contratação de Léo Ortiz. Depois de longos meses aí negociando, tentando se entender com a diretoria do Bragantino, o Flamengo tenta a última cartada nessa viagem feita para São Paulo, tenta fazer com que a diretoria aceite a proposta do nosso Mengão e o Clube Paulista venda Léo Ortiz para o Flamengo. Então, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, está próximo. Inclusive, pode acontecer até hoje à noite mesmo esse acerto. Flamengo tem nova reunião nesta quinta por Léo Ortiz, que segue desejando transferência. Todos nós sabemos que Léo Ortiz, desde que soube do interesse do Flamengo em contar com seu futebol, ele participou logo no início diretamente das negociações. Tanto é que mesmo de férias, o zagueiro de 28 anos ligou para a diretoria do Bragantino e reforçou o desejo de ser jogador rubro-negro. Então, tudo isso aí influencia e muito no que diz respeito a um desfecho final para o nosso Mengão. Então, está próximo que essa novela se concretize de maneira satisfatória. A novela sobre a possível transferência do zagueiro Léo Ortiz para o Flamengo segue a todo vapor. Responsáveis pelo futebol rubro-negro, Marcos Braz e Bruno Spindel, terão uma nova reunião com o Red Bull Bragantino na tarde desta quinta-feira em São Paulo, para onde embarcaram no início da semana, juntamente para tentar concluir a negociação. As informações são do site Globo Esporte. Apesar da classificação do Bragantino para a terceira e última fase da pré-Libertadores, o desejo de Léo Ortiz segue o mesmo de quando as negociações começaram no fim do ano passado, que é jogar no Flamengo. A vontade do jogador, inclusive, tem sido fundamental para o desfecho das conversas. Nos últimos dias, Braz e Spindle chegaram a avançar em pontos importantes na negociação com o Bragantino. O vice de futebol chegou a retornar ao Rio de Janeiro na última quarta, mas voltará a São Paulo nas próximas horas para retornar às conversas. Ao embarcar para São Paulo, o Flamengo admitiu subir um pouco a sua proposta, desde que o Bragantino garantisse que assinaria a venda. Porém, ainda há diferença em relação a valores fixos e de metas estipuladas. O time carioca quer pagar um valor fixo e outra parte em objetivos colocados em contrato. Além da parte financeira, outro assunto que deve ser discutido pelos dois clubes no encontro desta quinta é a presença de Léo Ortiz no duelo do Bragantino com o Botafogo pela Libertadores, que vale vaga na fase de grupos da competição. Como a janela de transferência se fecha dia 7 de março, ele poderia estar em campo pelo menos do primeiro jogo. A participação do zagueiro não impede que ele defenda o Flamengo nas próximas fases do torneio. Fato é que o negócio, que antes tinha chances mínimas de acontecer, agora já passou a ser mais possível. As conversas estão avançando e a proximidade do fechamento da janela deve acelerar os passos. Então, está próximo de um desfecho final para com o nosso Mengão. O Flamengo próximo aí de anunciar a contratação de Léo Ortiz e seu terceiro reforço na era Tite, né? O Flamengo já contratou Nicolas de la Cruz, Matias Vina e agora está próximo de anunciar o seu terceiro reforço para a temporada de 2024. Reforço esse muito importante para o setor defensivo. É claro que nesse momento o Flamengo tem Fabrício Bruno e Léo Pereira em fase excelente. Os dois zagueiros, inclusive, fazem parte desse sistema defensivo aí que foi vazado apenas uma vez e não foi com o time titular. Foi com a equipe alternativa, né? Já que a equipe principal estava em pré-temporada
nos Estados Unidos. Então vai ser difícil tirar Léo Pereira ou até mesmo Fabrício Bruno. Mas é claro que Léo Ortiz é um jogador mais qualificado, tem mais experiência, é um jogador que já se destacou no Bragantino por 2 temporadas aí consecutivas, vem sendo o melhor jogador da posição do time paulista, então chegaria para brigar por posição diretamente aí com os zagueiros do Flamengo. Mas é claro, como o Tite sempre deixou bastante claro em suas preleções de que vai jogar quem está melhor, quem está em melhor condição física. Então, para ganhar a vaga de um desses dois aí, vai ter que disputar diretamente com esses atletas. Quem ganha com tudo isso é o nosso Mengão, que aumenta o nível da competitividade, né? Do mesmo jeito acontece na lateral esquerda. Hoje, Ayrton Lucas é titular absoluto, sem sombra de dúvidas, nesse esquema tático aí que Tite montou desde a temporada passada. Só que Matias Vina, lateral de seleção uruguaia, chega para brigar diretamente e quem sabe até tomar a posição de Ayrton Lucas, né? Só o tempo dirá, só os jogos que os mesmos fizerem com a camisa do Flamengo vai dizer quem de fato merece ser titular ou não. Como já dissemos no início do vídeo, quem ganha com tudo isso é o Flamengo, né? Quanto melhor, quanto maior esforço do jogador, mais o nível do time aumenta e isso quem está sendo beneficiado é o próprio clube, né? Nós sabemos que nesse momento Arrascaeta, assim como também Nicolas de la Cruz, tem jogado como sendo os meias, né? De la Cruz um pouco mais recuado e Arrascaeta mais centralizado ali fazendo as jogadas. Então hoje o Flamengo tem uma equipe bastante competitiva. São jogadores considerados craques que hoje estão na reserva, como por exemplo Bruno Henrique. Quem diria que Bruno Henrique, um dos principais jogadores da era de 2019 e que jogou bem 2023, hoje é reserva dessa equipe do Flamengo. Para você ver que o nível do Flamengo está muito alto, né? E ele é reserva porque Cebolinha está jogando muita bola. Não tem como tirar Cebolinha nesse momento, né? Infelizmente vai ter que ficar algum jogador qualificado, algum craque, né? Algum ídolo do Flamengo no banco de reservas, né? Tanto é que hoje Gabigol é reserva e sequer a torcida tem questionado essa situação. Pedro tem ganhado a posição e penso eu que vai demorar a sair. O jogador é artilheiro do Flamengo na temporada, artilheiro do Campeonato Carioca pelo Flamengo, enfim, é o atacante que está balançando as redes. Portanto, o time do Flamengo hoje é muito competitivo e o nível tem aumentado ainda mais. Com a chegada de Léo Ortiz, os zagueiros vão ter que abrir os olhos, caso contrário, vai perder a posição para o novo defensor que deve chegar e deve ser anunciado em breve para vestir a camisa do Flamengo. E aí, nação rubro-negra, será que Léo Ortiz vai ser titular no Flamengo? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.